E aí não tem jeito, não tem jeito. Vão brigar comigo, mas vamos lá. Vamos ter que falar de novo sobre o debate do Ciro e do Gregório. A gente fez um resumo da coisa e a gente trouxe a repercussão nas redes, né? 170 mil tweets em apenas algumas horas, a coisa repercutindo muito forte na bolha bolsonarista, que estava celebrando ali o que eles consideraram como um movimento autodestrutivo da esquerda. Disso a gente já falou. Mas ficou um ponto de fora, né, que eu vou ter que resgatar, porque eu vi um recorte de uma live aqui do Orlando Calheiros. Eu vi aquilo, eu não posso deixar de tratar disso. Não posso. Então, tudo isso é uma desculpa para pôr aqui um trecho de uma live do Orlando Calheiros. E para a gente elogiar o Orlando, que é maravilhoso, Orlando. É isso. Então, tudo isso é uma desculpa para a gente ver junto um vídeo do Orlando Calheiros. Vamos começar, claro, pelo debate entre Ciro e Gregório, quando o Gregório acha ruim que o Ciro está do lado do Aldo Rebelo, né? Ao que o pedetista também facilmente poderia responder. E o Lula abraçando o Eunício, aquele outro pastor Isidoro lá da Cura Gay, tal, etc. e tal. É o que eu estava falando aqui agora há pouco. Agorinha. Cada um com as suas contradições, né? Apontando a do outro. Mas vamos lá, vamos ouvir esse trecho do debate. Que eu dei uma risada ao falar do nome do Rebelo. Aldo Rebelo está recentemente, agora, dizendo que o culpado pelo desmatamento são os povos indígenas. Esse é o Aldo Rebelo. Tá? Que mentira grosseira! Que mentira grosseira! Então, vamos parar aí, eu vou pedir para a pessoa checar. Olha, essa tua assessoria é uma assessoria de cocô, pode acreditar. Que assessoria, cara? Você acha que todo mundo tem assessora? Eu não sou... Eu acho que o Aldo Rebelo algum dia terá dito uma baboseira dessa. O Aldo Rebelo foi ministro da Defesa do Brasil. O Aldo Rebelo foi presidente da Câmara. O Aldo Rebelo foi ministro da Ciência e Tecnologia. Isso é muito facilmente checável, Ciro. Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: as críticas que estão sendo feitas ao Brasil, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, sobre um desmatamento descontrolado da Amazônia, são legítimas? Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há dois tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. Então, ele jamais disse isso. Isso aí, quem editou, obviamente, foi o pessoal que não gostou muito do debate e tal, e ficou incomodado. Quero só trazer uma curiosidade. Você sabia que o Aldo Rebelo foi o primeiro e até que o último comunista a presidir o Brasil? Tá com a Ana? Não, eu não tô vendo. Tá comigo. Por 24 horas, Aldo será o primeiro comunista presidente do Brasil. Rebelo substituirá Lula porque o vice-presidente José Alencar está em Nova York, onde irá se submeter a uma cirurgia. Olha lá, você viu? Tentando implementar o comunismo no Brasil. Ixi, Marisa, essa notícia aí não tá bem, não. Isso aí era de quando o Aldo Rebelo estava no PCdoB, teve uma atuação muito próxima ao PT, foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, foi presidente da Câmara, e daí com toda a linha sucessória comprometida ali por 48 horas, tal, acabou virando presidente do Brasil por um dia, né? Mas o que interessa aí é muito menos o Aldo Rebelo e muito mais a questão da mineração em terras indígenas ou garimpo em terras indígenas. Não é só aquilo ali que o Aldo diz, não. O Aldo já disse coisas muito parecidas com o que qualquer bolsonarista diria. Vocês viram ali, né? Vocês viram ali? Ele diz assim, quem garimpa são os próprios índios, etc. e tal. E naquele debate o Ciro disse, não tem nada demais garimpar em terras indígenas, desde que a gente pague royalties aos indígenas, né? O que é um posicionamento assim difícil de conciliar, Ana, com a esquerda em geral, né? Fica assim muito complicado mesmo. E o Aldo, você vai ver que ele tem um posicionamento às vezes conspiratório sobre a Amazônia. Conspiratório, tipo, o minério está todo debaixo das terras indígenas, por quê, hein? Tem uma conspiração aí, é para o Brasil não mexer nas suas riquezas. Ouça esse trecho. Tantos recursos minerais debaixo de terra indígena.
Tem explicação para tudo. Tem gente que diz que foram os próprios, isso aí são teorias, que foram os próprios militares que facilitaram isso para deixar essa riqueza protegida, se tivesse debaixo de terra indígena, que é terra da União. Outros atribuem a interesses de multinacionais de mineração que não querem a presença do Brasil nesse mercado, porque isso alteraria a correlação de forças no mercado de minério e querem deixar isso aí para daqui a 50 anos ser discutido e resolvido. Mas, independentemente das teorias conspiratórias, a verdade é que há muito minério debaixo de terra indígena. A parte boa é que pelo menos ele assume que é teoria conspiratória, né? E aí, aqui, agora sim, chegou a hora de eu recorrer a Orlando Calheiros. Daqui a pouquinho vamos falar com a Sônia, que eu estou vendo ali, já está na linha também. Mas vamos ouvir um minutinho do Orlando. Para entender a posição dele, eu achei assim, ele está pistolando, mas com muita razão aí, sobre essa coisa de minerar, garimpar em terra indígena de boa, desde que se pague royalties. Tem muita coisa errada nisso, tá? Ouça, Orlando. É isso que eu tô falando. Ele, nesse momento, ele não está flertando, ele está numa suruba com o que há de pior do pensamento. Porque sabe o que mais me incomoda? É a incapacidade dessas figuras de admitir o que estão fazendo. Isso pra mim é o que há de pior. É essa hipocrisia, a palavra é hipocrisia. Sabe qual é? Você tá flertando com essa merda, e não é capaz de dizer isso. Não tem coragem de dizer, tá ligado? Não. Essa é uma crítica do Orlando ao posicionamento do Ciro, tentando ganhar o voto do bolsonarista arrependido, né? Então ele diz, mais do que flertando com a extrema-direita, uma suruba, é o que ele falou ali. Estou flertando mesmo com o pensamento de extrema-direita. Estou flertando mesmo com o que há de mais obscurantista no Brasil. Estou flertando mesmo com o que há de desenvolvimentismo mais barato do Brasil. Eu estou aqui defendendo Aldo Rebelo. Eu estou aqui defendendo mineração em terra indígena. Aí me vem escroto de internet falar que mineração em terra indígena. Não, porque aí teve uma pessoa lá falando, não, o Brasil precisa... Olha o nível desse churume. Teve gente dizendo assim, não, o Brasil precisava de Belo Monte e precisa da mineração em terra indígena. O que eu respondo pra uma pessoa que diz uma merda desse calibre? Tá ligado? O que eu respondo pra uma pessoa que acha que o Brasil precisa de mineração em terra indígena? Porque isso é uma mistura. Isso é racismo, isso é colonialismo, isso é desenvolvimentismo barato. E a pessoa ainda fica me xingando, porque o que eu posso fazer é o seguinte, meu querido. Eu só posso gargalhar na cara dessas pessoas. Porque assim, com gente desse nível, eu só posso me relacionar no perigoso campo do deboche. Muito legal poder ouvir o Orlando sobre isso, né? E assim, fica ainda melhor, porque nessa mesma live aí, a gente teve a presença da Sônia Guajajara. Aí claro que a gente colocou esse assunto na roda. Sônia, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre garimpo, é um assunto que me preocupa muito. No começo desse ano eu vi uma imagem terrível do meu amado rio Tapajós mudando de cor, fora de época, fora de contexto, mercúrio, todo aquele povo maravilhoso, uma coisa terrível, né? E aí toda essa conversa é assim, é muita riqueza, temos que minerar. Do próprio Aldo, puxa vida, uma pessoa que já passou pelo PCdoB, eu ouvi assim, o indígena é quem mais garimpa. O que é uma doideira, porque quando você olha para o maquinário, aquilo ali é coisa de milhões e milhões e milhões. Então eu queria ouvir você sobre isso, Sônia, porque, sabe, desculpa, mas bate uma indignação assim, né? Sim. Não, é muito importante a gente falar. Essa pauta do garimpo tá em alta aqui no Brasil e vários outros países, né, principalmente na América Latina, que também tem essa prática aí de explorar minérios. E quando se fala que são os indígenas que garimpam, né, como o Aldo falou ali, eu acabei ouvindo também, é a mesma coisa quando o Bolsonaro fala que são os indígenas que tocam fogo na floresta, né? Então, imagina só, a gente que está lá, que luta pela preservação, pela proteção dos territórios, né, da floresta, da biodiversidade, a gente acaba sendo os mais acusados por essa exploração, por essa destruição toda, né? Então, é inaceitável, assim, posturas como essas, que acusam os indígenas de destruidores, sendo que nós somos os que mais preservamos, né? A relação, o modo de vida dos povos indígenas
é o que mais protege. E nós estamos nessa linha de frente aí contra o garimpo, contra a mineração, contra o desmatamento, contra a grilagem de terra, né? E infelizmente, nós que fazemos essa proteção somos os mais prejudicados, né? Porque são os que mais morrem, os que mais são assassinados. O Brasil sendo um dos países que sempre está aí no ranking dos mais perigosos para defensor dos direitos humanos, né? Do meio ambiente. Não sai desse lugar, né? É o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, sempre. E ainda a gente tem que escutar políticos brasileiros, né, como Aldo, como Bolsonaro, que insiste em querer acusar, culpar os indígenas em detrimento de direitos, né, e favorecendo aí os que mais destroem, porque aí ele acaba defendendo a mineração nos territórios indígenas, com a tentativa aí de aprovar o PL 191, né? E ainda engana garimpeiro. O pior é isso, porque ainda engana os garimpeiros, porque o que eles querem é aprovar a mineração e atender à pressão das mineradoras, e não dos garimpeiros. Porque se aprova o PL 191, tchau, né? Os garimpeiros também não vão ter vez ali, porque é máquina pesada mesmo, né? É exploração em grande escala, é a exportação, como já é hoje, mesmo ilegal, mas a ideia mesmo é tirar garimpeiro da frente também, sabe? E essa desculpa agora, como o próprio Ciro falou esses dias, é favorável, desde que seja por uma estatal, pagando royalties para os povos indígenas, também, né, não passa de outro grande equívoco, porque a gente não está pedindo royalties de forma nenhuma, né? O que nós queremos é a demarcação desses territórios, é a proteção desses territórios e as condições, né, públicas, do poder público, para que a gente possa fazer a gestão sustentável desses territórios.